Muito bem, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Jornada no Inglês. Vídeo de hoje eu vou comentar com você 3 princípios que todo estudante de inglês precisa ter. Diante disso, já vamos começar com tudo aqui, mostrando esses 3 princípios importantíssimos, né? Quando você está na sua jornada, quando você já começou a sua jornada, quando você pretende iniciar a sua jornada, então é muito importante a gente trabalhar esses 3 princípios que todo estudante de inglês precisa ter. Então vamos aqui abordar já o nosso primeiro princípio, que é o princípio do quê? Da mentalidade de crescimento. Então é muito importante eu e você termos, uma vez que desejamos aprender inglês nessa vida corrida que levamos, ter a mentalidade de crescimento. E o que significa isso? Ter uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é a crença na capacidade de desenvolver habilidades e inteligências através do esforço e da dedicação. Ou seja, é você realmente acreditar que você pode, independente da sua idade, aprender inglês, alemão, italiano, francês, japonês. Essa mentalidade de crescimento, ela é oposta da mentalidade fixa. O que é uma pessoa que tem a mentalidade fixa? A pessoa que tem a mentalidade fixa, ela acredita que as habilidades, a pessoa nasce com aquilo, é inato da pessoa. Ou seja, tal pessoa aprende línguas ou consegue aprender inglês, matemática, história, geografia, tem habilidade para códigos, é porque aquilo nasceu com ela e não ela desenvolveu ao longo do processo. Então perceba, são 2 tipos de mentalidades, mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, que são diferentes. Então nós precisamos desenvolver essa mentalidade de crescimento. Então, por exemplo, estudar todo dia de acordo com a sua rotina, você já estará desenvolvendo a sua mentalidade de crescimento. O que mais? Mesmo nos dias que você não está com vontade, ou seja, aquele dia que a motivação está zero, mas você sabe que você precisa ir lá minerar 10 palavras novas. Então, você está desenvolvendo a mentalidade de crescimento. Outro ponto importante é saber que cada dia de estudo é um passo a mais em direção à sua fluência. Eu sempre falo, cada vez que você dá um passo, cada vez que você estuda, cada vez que você aprende uma palavra nova, cada vez que você tenta expressar seus pensamentos, cada vez que você escreve, cada vez que você ouve algo em inglês, é sempre uma direção a mais rumo à sua fluência. E qual que é a relevância da mentalidade de crescimento no aprendizado de idiomas? Então, a mentalidade de crescimento é a forma de pensar que devemos ter, pois é particularmente importante no aprendizado de idiomas, onde os desafios são constantes e o progresso é muitas vezes não linear. Ou seja, nós sabemos que temos a vida corrida, precisamos trabalhar, precisamos cuidar da família, precisamos pagar contas, precisamos pensar em 1001 coisas. A coisa 1002, nós resolvemos aprender inglês. Então, diante disso, é importante ter a mentalidade de crescimento pensando o quê? Bom, estou no começo da minha jornada, levará médio, longo prazo para que eu alcance a fluência, mas dia a dia eu vou superando obstáculos. Por quê? Porque eu tenho uma mentalidade de crescimento, porque sabendo disso, eu sei que estou construindo a minha jornada, que é super possível aprender inglês mesmo depois de adulto. Perceba, é mais um jogo mental que você precisa ter com você mesmo para que a mentalidade de crescimento comece a desenvolver. E superando obstáculos, a gente pode o quê? Com a mentalidade de crescimento, nos ajuda a ver as dificuldades como parte do processo de aprendizado. Então, você vai estudar um tempo verbal, você não está entendendo, aquela palavra que você nunca viu, você joga no Google Tradutor ou no dicionário, você mesmo assim não entende. Uma frase que parecia ser simples, você entender, você fala, poxa, eu não entendi nada dessa frase. Tendo a mentalidade de crescimento, você fala, meu, isso faz parte do processo, isso faz parte do jogo. Então, eu estou aqui para aprender, vamos entender essa estrutura da frase, vamos entender esta palavra, vamos entender esse diálogo. Por quê? Porque estou em uma mentalidade de crescimento. É muito importante superar obstáculos com a mentalidade de crescimento. Se você tem a mentalidade fixa, fica muito difícil, porque uma vez que você acredita que só aprende inglês quem nasce com aquele dom, aí você realmente não consegue desenvolver. E a mentalidade de crescimento nos ajuda com o quê? Abordagem aos erros. Principalmente nós que estamos começando, né, aprender inglês, você está aí no comecinho da sua jornada, eu quando comecei lá em novembro de 2020 também, muitos obstáculos, ainda há obstáculos, né, na nossa jornada, porém, tendo a mentalidade de crescimento, encoraja uma relação positiva com os erros, vendo-os como ferramentas essenciais para o aprendizado e melhoria. Então, perceba que isso é muito, muito importante. Então, dicas práticas, né, de como cultivar uma mentalidade de crescimento, como que a gente pode cultivar ela? Bom, primeiro ponto, estabelecer metas de aprendizagem focadas no esforço. O que quer dizer isso? Vem comigo. Definir metas baseadas no esforço e na estratégia, em
em vez de resultados imediatos. Por exemplo, comprometer-se a praticar a fala por 10 minutos diários em vez de mirar em ser fluente em 6 meses. Olha que interessante isso. Então você procura dia a dia trabalhar 10 minutos a sua fala, ao invés de, poxa, eu preciso ficar fluente em 6 meses. Perceba que essa meta, ela é muito distante, ela é muito longe, ela é muito vaga. Mas você praticar a sua fala durante 10 minutos, cada vez você vai ficando mais perto. Aprenda a se apresentar, aprenda a se apresentar de uma forma mais formal, aprenda a se apresentar quando você vai num aniversário de um amigo, aprenda a se apresentar quando você vai participar de um novo grupo. Enfim, existem várias formas de se apresentar e você praticando, tô colocando aqui um exemplo, né? Você praticando isso, você vai ficando cada vez mais perto de ser fluente. Então, é colocando a mentalidade de crescimento ao nosso favor, né? E você fazendo desafios, né? Você reformular desafios como etapas necessárias no caminho para a fluência pode transformar a ansiedade em motivação. Por exemplo, em vez de dizer eu nunca vou conseguir entender os tempos verbais em inglês, dizer aprender tempos verbais é um desafio, mas cada passo que eu dou me aproxima do meu objetivo. É você refazer as dificuldades num desafio. Poxa, eu sei que eu não estou entendendo essa série agora, mas eu vou manter aqui, vou minerar as palavras, vou fazer o meu sistema de repetição espaçada, vou dia a dia construindo a minha fluência. Por quê? Porque é um desafio. Você sempre vai se colocando em desafio. Por quê? Porque a mentalidade de crescimento, você vai cultivando ela no seu dia a dia. E celebração dos pequenos sucessos e aprendizado baseado na sua reflexão, né? Então é importante reconhecer e celebrar os pequenos sucessos no aprendizado. Isso reforça a crença no desenvolvimento contínuo. Você realmente fala, poxa, que bacana, né? Cumpri uma meta. Eu cumpri uma semana inteira fazendo Duolingo, cumpri uma semana inteira treinando 5 minutinhos da fala. Eu decorei, eu entendi como eu me apresento formalmente. Então isso é importante. E refletir regularmente sobre o que aprendeu, né? É você fazer ali o seu sistema de repetição espaçada diariamente. Para a mentalidade de crescimento, uma indicação de leitura bacana é de um livro, já faz um tempinho que ele já foi publicado, mas é muito, muito bacana este livro aqui. Ele tem ali umas 400 páginas mais ou menos. É Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então fica aí a indicação de leitura. Eu vou deixar na descrição do vídeo caso você queira comprá-lo lá na Amazon. Então seguindo aqui a nossa estrutura, né? Fechamos aqui o nosso primeiro princípio, que é o que? A mentalidade de crescimento. E o nosso segundo princípio, entender o jogo do médio e longo prazo. O que quer dizer isso? Entendendo o jogo do médio e longo prazo no processo de aprendizado de idiomas. Qual que é a importância de você ter uma expectativa real? Muitas pessoas, quando começam a aprender inglês, a sua jornada no inglês, faz um plano de ação totalmente irreal à sua rotina. Então vamos supor, você trabalha 8 horas e tem disponível ali 2 horas livres para estudar inglês, mas você faz um planejamento de 4 horas. Então perceba onde essas 2 horas a mais será encaixada ao longo do seu dia. Não vai. É o lance de você ter a expectativa e a realidade. Então é muito importante quando você for fazer o seu planejamento diário, semanal, mensal, faça sempre de acordo com a sua rotina. Então, como estabelecer expectativas realistas sobre o tempo necessário para alcançar a fluência pode prevenir desapontamentos e manter os estudantes motivados ao longo da sua jornada. Então, ou seja, o que quer dizer isso? Mais uma vez que você faz um planejamento realista, você fica muito mais motivado na sua jornada, porque você tende a conseguir completar no final do dia. Por quê? Porque está dentro da sua realidade. É algo que você pode ali fazer. Então, outro ponto é você fazer comparações justas com você mesmo. Pare de se comparar com a pessoa que você assiste no YouTube que já fala 3 idiomas. Você pode pegar ensinamentos, você pode pegar dicas, você pode pegar situações que ela passou e adaptar para sua rotina, mas ficar se comparando e se lamentando. Poxa, aquela pessoa já fala 3 idiomas e eu aqui estou há 2 anos, 2 anos e meio, 3, 4 anos, não consigo ainda falar um único idioma. Não, cada um sabe a sua rotina, cada um sabe o desafio que tem no dia a dia. Então é muito importante você fazer essas comparações justas. Outro ponto que a gente pode ter aqui no jogo do médio e longo prazo é na natureza do aprendizado de idiomas. Meu amigo, aprendizado de idiomas é uma jornada complexa e multifacetada que envolve a aquisição de várias habilidades, como a leitura, escrita, audição e fala, que são as 4 habilidades principais. Então essa jornada naturalmente ela é prolongada e requer paciência e persistência. Então perceba que isso é muito importante você ter paciência e persistência ao longo do seu projeto, tudo bem? Outro ponto é estabelecendo e mantendo foco no longo prazo. Como que a gente pode fazer isso? Definindo metas de médio e longo prazo. Definir metas de médio e longo prazo claras e específicas para a sua aprendizagem, como alcançar um certo nível em um teste de proficiência ou ser capaz de comunicar fluentemente
somente em situações específicas. O que você vai fazer? Você vai entrar no Google e vai digitar Quadro Comum Europeu de Inglês. Vai aparecer aqui do British Council Brasil. Você vai clicar nesse primeiro link. É este link aqui que eu quero que você clique. Vai clicar aqui e vai verificar nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. Bom, você está começando nível A1. O que o nível A1 ele precisa fazer? O que o nível A1 precisa entender? Ele é capaz de compreender e usar expressões familiares, cotidianas, assim como enunciados muito simples que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros, e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre os aspectos pessoais, como por exemplo o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. Então o que você pode fazer? Bom, você começou hoje a aprender inglês, fala, poxa, em 6 meses, uma meta ousada, mas vamos colocar aqui, em 6 meses eu quero dominar aqui o nível A1. O que eu preciso para dominar o nível A1? Você lê e relê e começa a buscar informações. Bom, expressões familiares e cotidianas. Falar de você mesmo, falar de onde você trabalha, do que você gosta, o que você faz no seu tempo livre, como é a sua família, você tem irmãos, não tem filhos, descrever membros da sua família. Então são coisas cotidianas, familiares. Você se apresentar e apresentar outras pessoas. Então você está se apresentando e tem mais uma pessoa com você. Você conseguir apresentar essa pessoa para um terceiro interlocutor. Então perceba, você tem uma meta clara, você tem uma meta específica da onde você quer chegar. Então você fazendo isso para todos os níveis, isso vai te impulsionar para que cada vez mais você vai treinando o seu inglês direcionado. Então é isso que a gente está fazendo, definindo metas de médio e longo prazo. Desenvolvendo um plano de ação. Aqui o plano de ação é você que sabe a sua rotina. Bom, eu acordo às 7, vou ao trabalho às 8, chego às 18 e das 19 às 22 eu tenho tempo livre. Então, das 19 às 22 é o tempo que você vai estudar. Você vai criar um plano de ação. Sugiro fortemente uma agenda, um caderno. Enfim, eu sou muito adepto à agenda, caderno, você escrever. Depois, futuramente, você passa para os aplicativos, enfim. Mas você escrevendo, isso vai te ajudar a ficar mais comprometido com o seu plano de ação. Estratégias para sustentar o esforço. Você fazer revisões periódicas do seu plano de ação, do seu planejamento. Isso é importante. E você adaptar de acordo com o que está acontecendo na sua vida. Às vezes você não tem mais o horário das 19 às 22, mas você tem agora o horário das 6 às 7 e depois ao meio-dia às 13. Então mudou ali a sua rotina, então você vai adaptar e vai tornar mais flexível. Isso é importante também para você entender sempre que o segundo princípio é o jogo do médio e longo prazo e você vai o quê? Vai adaptando, vai planejando e vai definindo metas claras e específicas. Passamos aqui pelo primeiro princípio, mentalidade de crescimento. Passamos aqui para o segundo princípio, jogo do médio e longo prazo. Vamos aqui para o nosso terceiro e último princípio, que é o quê? Não dependa da motivação. Meu amigo e minha amiga, se você depender da motivação para começar ou tentar fazer qualquer coisa, está lascado. A natureza volátil da motivação. Se você tiver motivação, perfeito, vai que vai. Use essa motivação para estudar 3, 4, 5 horas, mas não dependa dela. Qual que é o ponto? Embora a motivação seja um excelente ponto de partida, ela é inerentemente volátil. O que quer dizer isso? Ela vai e volta ao bel prazer, tá certo? E pode variar significativamente devido a fatores externos e estados emocionais. Então, o primeiro ponto, não dependa da motivação. Disciplina e hábitos como fundamentos. Construa hábitos, construa a disciplina, que é o oposto da motivação. Uma vez que você construir um hábito, uma vez que você construir a disciplina em cima desse hábito, tendo ou não motivação, você vai concluir aquele seu projeto, aquele seu objetivo. Então, a disciplina pode ser cultivada e transformada em hábitos que sustentam o aprendizado, independentemente do estado emocional ou seu nível de motivação. Então, isso é importante. E a importância dos hábitos, né? Os hábitos de estudar, né, uma vez estabelecidos, reduzem a necessidade de tomar decisões diárias sobre estudar ou não, tomando o processo mais automático e menos suscetível a flutuações de motivação. Uma vez que você já tem o hábito de estudar e você sabe que às 19 horas, de segunda, quarta e sexta, você se programou para estudar e você já vem fazendo isso há 1, 2, 3 meses, não tem erro. De segunda, quarta e sexta, faça chuva ou faça sol, você estará lá estudando. Por quê? Porque você construiu um hábito e você ficou disciplinado em cima desse hábito. E uma indicação de leitura é aqui, Hábitos Atômicos, tem em inglês, caso você já tenha um inglês aí bacana, você pode ler também, muito legal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele vai falar sobre como funciona o hábito, como é construído um novo hábito para você
você quebrar um mau hábito, você tem que construir um novo hábito bom em cima. Enfim, ele dá várias dicas e estratégias e uma parte histórica aí sobre hábitos. Então, esses 3 princípios que a gente trabalhou hoje sobre todo estudante precisa ter no momento que está começando ou já está na sua jornada. Mentalidade de crescimento, jogo do médio e longo prazo e não depender da motivação são pontos importantes que você precisa assimilar. É do dia para a noite? Não, não é do dia para a noite, mas ao longo do seu processo você vai desenvolvendo-os. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Jornada no Inglês e te vejo em mais vídeos. Valeu!